Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Está muito difícil prever os jogos desta última semana, principalmente por causa do final da temporada. As equipes de topo estão a baixar o ritmo, muitas por conta de já terem perdido o campeonato. Neste momento o campeonato mais ativo, e sempre foi, é a Inglaterra, mas os outros campeonatos ainda na parte de baixo da tabela ainda temos movimentações, mas não já como antes. Os golos não estão a surgir, as vitórias não estão a surgir. Ontem todo mundo foi em PSG, ganhou, empata, mas nem deu em nada. Muita gente foi em mais de 1,5 gols, não deu em nada, nem mesmo na Champions League. Deixa aqui nos comentários, você que conseguiu vencer ontem, deixa aqui qual código usaste, mostre-nos que tu fizeste diferente, mostre-nos que não está a ser difícil para você, porque parece que está a ser para todo mundo e precisamos mostrar e exaltar aqueles que conseguiram. Nós vamos colocar no próximo vídeo os resultados dos vossos comentários, daqueles que tiveram vitória no dia de ontem na Champions League. Mas falando, deixamos de falar do ontem, vamos falar do amanhã, porque o presente já é agora e já temos vídeos de hoje. Amanhã, então, dia 9 de maio de 2024, temos 16 horas, Al Riyad contra Al Tawon, a contar pela 31ª rodada da Liga Saudita, onde encontramos aqui o quarto contra o 14º colocado da tabela classificativa, segunda volta, onde encontramos aqui um Al Riyad que vem de uma vitória, um empate, 3 derrotas, 5 golos marcados e 7 golos sofridos. Vai enfrentar um Al Tawon que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, 5 golos marcados e 6 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos apenas uma e o Al Riyad venceu este mesmo confronto. E em dados complementares temos o Al Riyad que teve mais de 2,5 gols em 3 dos últimos 4 jogos. Al Riyad não venceu 7 dos últimos 8, teve ambas marcam em 8 dos últimos 10. E Al Riyad sofreu o gol primeiro em 6 dos últimos 7 jogos e perdeu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7 também. Já o Al Tawon ganhou e empatou em 6 dos últimos 7 jogos, teve menos de 2,5 gols em 3 dos últimos 4. E para esta partida a gente vai ficar em Al Tawon ganha ou empata e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16 horas ainda, mesmo campeonato, Al Fahira contra Al Fatih, 31ª rodada. Estamos a falar aqui do 7º contra o 9º colocado da tabela classificativa, onde encontramos aqui um Al Fahira que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 8 golos marcados e 6 golos sofridos. Vai enfrentar um Al Fatih que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 8 golos marcados e 8 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Al Fahira, 2 empates, 0 vitórias para o Al Fatih. Em dados complementares temos um Al Fahira que venceu em 3 dos últimos 4, teve mais de 2,5 gols em 5 dos últimos 6 e marcou o primeiro em 8 dos últimos 9 confrontos em que esteve envolvido. Já o Al Fatih não venceu 3 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcam em 10 dos últimos 11, marcou o primeiro em 6 dos últimos 7 e teve mais de 2,5 gols em 7 dos últimos 8 jogos. E nos confrontos diretos tivemos menos de 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Al Fahira venceu 3 dos últimos 4 e Al Fahira marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 também. Então, por essa partida a gente vai ficar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte.
19 horas temos Al Aqdoud contra Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. 31ª rodada, estamos a falar do segundo colocado contra o 15º colocado da tabela classificativa. Al Aqdoud, que vem com o histórico de uma vitória e um empate, 3 derrotas, 5 golos marcados e 8 golos sofridos, vai enfrentar um Al Nassr que vem com o histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota, 19 golos marcados e 2 golos sofridos apenas. Perdão, 3 golos sofridos, assim que está certo. Dados complementares. Aqui encontramos um Al Aqdoud que não venceu 9 dos últimos 10 jogos. Presta atenção, não venceu 9 dos últimos 10 jogos e teve menos de 3 golos e meio em 4 dos últimos 5. Já o Al Nassr venceu em 9 dos últimos 10, marcou o primeiro em 7 dos últimos 8 e teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Al Nassr, ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas em ponto, temos aqui Olympiacos contra Aston Villa a contar pela meia final da Liga Conference. Já temos aqui um agregado de 4-2 a favor do Olympiacos de Atenas. Vemos aqui um Olympiacos de Atenas que vem com um histórico de uma derrota, um empate e 3 vitórias, 11 golos marcados e 6 golos sofridos. Vai enfrentar um Aston Villa que vem com um histórico de uma vitória, um empate e 3 derrotas, 8 golos marcados e 10 golos sofridos. E em dados complementares temos um Olympiacos que venceu 6 dos últimos 8 jogos, marcou o primeiro em 6 dos últimos jogos, venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos jogos e teve ambas marcas em 6 dos últimos 7 jogos. Já o Aston Villa teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Aston Villa não venceu 4 dos últimos 5 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 também. Já o Aston Villa sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Para essa partida, vemos aqui um Aston Villa com um histórico muito deficiente nos últimos 5 jogos, onde não venceu, teve ambas marcas e sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. É muita negatividade para uma só equipa, mas estamos a falar tudo isso no campeonato, porque isto aqui é a Conference League, é um torneio europeu, e nestes torneios europeus, seja Champions League, Liga Europa ou Conference League, as equipes dão suor e sangue, mas para essa partida a gente não vai jogar a favor de ninguém. Vamos aproveitar que temos aqui um Olympiacos de Atenas que teve ambas marcas em 6 dos últimos 7 jogos e um Aston Villa que teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos, para aproveitar mais de 1,75 para uma entrada favorável para este jogo. Dito isto, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Atalanta, Olympiacos de Marselha a contar aqui pela Liga Europa meia final. Temos aqui uma Atalanta que vem com o histórico de 1 empate, 0 derrotas e 4 vitórias, 11 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar Marselha que vem com o histórico de 0 derrotas, 3 empates e 2 vitórias, 8 golos marcados e 6 golos sofridos. Em dados em confrontos diretos temos então apenas um empate entre ambas as equipes. Em dados complementares vemos um Atalanta que marcou primeiro em 8 dos últimos 10 jogos, venceu 4 dos últimos 5 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. E repare que vai jogar em casa. O Olympiacos de Marselha não venceu 8 dos últimos 10, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 6 dos últimos 7 jogos. Apesar de termos aqui uma Atalanta que venceu 4 dos últimos 5 jogos e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, e uma Marselha que não venceu em 8 dos últimos 10 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas também em 6 dos últimos 7 jogos. A gente não vai entrar precipitado, vamos ficar em mais de 1,25, de tal forma, vocês já conhecem a dança, se terminar com apenas um golo, a gente vence a aposta. E dito isto, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. E 20 horas para finalizar, temos aqui o jogo da temporada. Quer dizer, a equipa da temporada, Bayern de Leverkusen contra AS Roma, contar pelas meias finais da Liga Europa.
De lembrar que o Bayern de Leverkusen está invicto a 48 jogos em todas as competições. Ninguém esta temporada conseguiu meter o Bayern de Leverkusen no seu lugar. Só eles mesmos conseguiram se meter no seu lugar, e o seu lugar neste momento é campeão da Liga Europa, quase vice-finalista, quer dizer, campeão da Alemanha, sei que está certo, vice-finalista da Liga Europa, assim é que está certo também. Antigamente era a Taça da Europa, mas agora é Liga Europa, vice-finalista da Liga Europa e ainda detentor do título de equipa invicta da temporada. Só eles mesmos conseguiram isto, e se vencerem esses jogos será o maior recorde da Europa, que neste momento pertence ao Benfica. Na verdade pertence ao Benfica, o Bayern de Leverkusen, porque a maior pontuação de invencibilidade do Benfica foi de 48 jogos, e o Bayern de Leverkusen já alcançou essa meta, e se vencer amanhã vai naturalmente sagrar-se o único colocado nesta posição. Mas agora vamos às análises. Encontramos aqui um Bayern de Leverkusen que vem com histórico de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, 11 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar as Roma, que vem com histórico de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 6 golos marcados e 9 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 5, uma vitória para o Bayern de Leverkusen, 2 empates e 2 vitórias para as Roma. Roma venceu em 2015 e ainda venceu na Liga Europa em maio do ano passado. Mas em dados complementares vemos aqui um Bayern de Leverkusen que ganhou e empatou 51 dos últimos 51 jogos. Nossa, deixem emojis de aplausos aqui nos comentários, só para dar uma força ao Bayern de Leverkusen, e que teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Já a Roma teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. A Roma ganhou e empatou 8 dos últimos 10 em confrontos diretos. As Roma ganharam ou empataram em 4 dos últimos 5 confrontos e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar em Leverkusen ganha ou empata, e pularmos então assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 9 de maio de 2024. Mas antes de mais nada, a gente pede encarecidamente que você deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então, se não for pedir muito, por favor, deixe o seu like para dar aquela sustância. Muito bem, para o nosso palpite final temos então aqui 16 horas, Al Fayha contra Al Talon, ficamos com Al Talon ganha ou empata, e às 19 horas temos Al Nars contra Al Aqdoud, ficamos com Al Nars ganha ou empata, e às 20 horas temos Bayern de Leverkusen contra as Romas, ficamos com Bayern de Leverkusen ganha ou empata. Então, mais uma vez a gente pede, deixe o seu like para dar aquela força e nos ajudar a crescer, porque a gente precisa mesmo muito do seu apoio. E se já faz isso, este é o penúltimo número do ID, é o número 5. E dito isto, vamos então em tela cheia para finalizar. Claro que o último número do ID está no final do vídeo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca, que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre Handicap Asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.